Oi, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Segunda-feira, 16 de julho. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Antes de embarcar de ônibus, avião ou outro meio de transporte, é importante conhecer seus direitos como consumidor. Você vai conhecer o Museu da Imagem e do Som, um acervo tão rico que está dividido em 2 espaços diferentes. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. A inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular aumentou entre 2010 e 2011. Especialistas e professores afirmam que a inclusão é fundamental para o desenvolvimento de crianças e jovens, mas ressaltam que isso depende de colégios e profissionais preparados. Atualmente, mais de 750 mil crianças e jovens com deficiências físicas, mentais, intelectuais e também os superdotados ou com altas habilidades estão matriculados em escolas inclusivas no país. Ítalo é hiperativo. Mantê-lo concentrado nas atividades não é uma tarefa nada fácil. Quantas vezes o professor pede para você ficar quieto? 1000 vezes. O professor também é um exemplo para os estudantes. Ele tem uma deficiência física adquirida no nascimento, que comprometeu o caminhar e um pouco da fala. Para ele, a inclusão é necessária. A gente observa esse desenvolvimento no aluno e observa o desenvolvimento na gente também. Nesta sala de aula, os alunos não aprendem apenas a ler e escrever, eles passam a compreender que lidar com as diferenças e as limitações é a lição mais importante para se conviver em harmonia com a sociedade. No Brasil, só 20% dos alunos especiais estão matriculados na rede particular. Sofia faz parte dos 80% dos estudantes que possuem alguma deficiência e estão na rede pública. Ela cursa o 5º ano do ensino fundamental e tem síndrome de Down e diabetes. A mãe de Sofia aprova a integração da filha, mas questiona a qualidade do ensino da escola inclusiva. A Sofia estuda numa escola inclusiva, mas o livro didático não é adaptado para ela. A pessoa abre um livro e não entende aquilo, não é melhor ela abrir o mesmo livro com a mesma capa, com o mesmo assunto, mas de formas diferentes, para que ela possa empreender a coisa? De acordo com o MEC, a procura pela escola inclusiva cresceu entre 2010 e 2011 para 15%. Já as especiais enfrentaram uma queda de 11% no número de alunos. Nesta escola pública, exclusiva para os alunos com necessidades especiais, hoje foi dia de festa junina. Segundo a diretora, o método pedagógico é adaptado para atender aos estudantes. Alguns, depois de trabalhar a fala e a coordenação motora, conseguem ir para uma escola inclusiva. Mas ela reforça que é preciso uma avaliação criteriosa. A proposta do ensino especial é sempre a inclusão. Só que muitos que aqui chegam, já chegam com uma terminalidade acadêmica, ou seja, não tem uma possibilidade de avanço para ser incluídos no ensino regular. Essa inclusão feita de forma errônea, né, pode trazer alguns traumas para os alunos, né? Estamos no mês de férias, muita gente planejando viajar, claro. E antes de embarcar de ônibus, avião ou outro meio de transporte, é importante conhecer seus direitos como consumidor. Para não perder a viagem, Fátima preza por cuidados básicos antes de embarcar. Pela minha bagagem, pelo meu bem-estar dentro do ônibus, pelo tratamento da empresa. Com as férias se aproximando, algumas dicas fundamentais foram parar em uma cartilha virtual lançada pela Proteste, órgão de defesa do consumidor. Ela alerta para os direitos e deveres dos passageiros em viagens de trem, navio, ônibus e avião e traz ainda algumas curiosidades. Por exemplo, o consumidor ele quer levar um animal de estimação. É importante que ele saiba qual tipo de transporte que ele vai utilizar. Nos ônibus, por exemplo, os animais eles não precisam da cartilha de vacinação. Para um caso de transporte aéreo já é necessário, inclusive, uma autorização do médico veterinário. A cartilha alerta também para a questão do atraso. Lembra que se for superior a 4 horas, o passageiro tem direito à acomodação e transporte para o hotel. No aeroporto do Galeão, as reclamações são constantes. É comum caso de extravio de bagagens, atrasos, né, que são frequentes. Tenho visto os aeroportos do Brasil, sobretudo Rio de Janeiro, São Paulo, cada vez mais colapsados e não preparados
para todos os eventos internacionais que a gente vai receber. A gente aumenta o número de horas, a gente define com os lojistas, por exemplo, aumenta a ampliação do horário de funcionamento das lanchonetes, das farmácias. Para evitar a falta de informação e que transtornos se repitam, a rodoviária do Rio de Janeiro monta um esquema especial nesta época do ano. Toda a segurança interna, né, do terminal ela é reforçada durante esse período de maior movimentação. A preocupação com o conforto também é um dever das empresas. Essa daqui, por exemplo, resolveu investir em corredores mais amplos, internet sem fio, serviço de bordo e poltronas muito mais confortáveis. Tudo para garantir que o direito dos passageiros seja respeitado. Tem que perceber qual é a sua maior necessidade, a sua deficiência e aí investir em qualidade, conforto e assim trazer satisfação. Cachoeira, praia, árvore, fruta. Hoje você aprendeu mais 4 sinais. Vamos revisar? Cachoeira, praia, árvore, fruta. O Museu da Imagem e do Som, que futuramente será transferido para Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, tem um acervo tão rico que está dividido em 2 espaços diferentes. Tudo começou na Praça 15, no centro do Rio de Janeiro, em 3 de setembro de 1965. Surgia ali o primeiro museu audiovisual do país, o Museu da Imagem e do Som, também conhecido como MIS. Importantes coleções ligadas à história da cidade passaram a fazer parte do acervo, que além de preservar as obras, começou a expor ao público toda a riqueza cultural carioca. O prédio, tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, é um dos raros exemplares históricos dos edifícios construídos para abrigar, em 1922, a exposição do centenário da independência do Brasil. A primeira coleção do acervo foi a do radialista Henrique Forés Domingues, o Almirante. Entre as coleções adquiridas em 65, o destaque vai para os fotógrafos Augusto Malta e Guilherme Santos, que retratam paisagens e costumes do Rio de Janeiro da primeira metade do século XX. Na década de 80, a sede da Praça 15 passou por uma grande reforma depois de um incêndio. Foi necessário criar um novo espaço para abrigar as coleções. A segunda sede do museu foi inaugurada aqui na Lapa, onde funciona até hoje a administração e parte do acervo. Na Lapa é possível conferir o acervo tridimensional, com troféus, roupas e turbantes de vários artistas e ainda toda a parte de áudio do museu. Uma discoteca com mais de 60 mil exemplares também faz parte do acervo. Já na Praça 15 fica o acervo iconográfico com as imagens, além de instrumentos expostos, como o piano de Ernesto Nazaré, o bandolim do Jacó, o violão de Rafael Rabelo, o sax e o clarinete de Abel Ferreira, uma escultura de Pixinguinha e o cavaquinho de Valdir Azevedo. Coleções importantes da história do Rio de Janeiro estão por aqui. É o caso da de 2007, do jornalista e escritor Sérgio Cabral. Mais recentemente, em 2011, a doação veio do compositor e produtor musical Hermínio Belo de Carvalho. Aqui também funciona um cineclube, que nas décadas de 60 e 70 foi um dos mais famosos do Rio. Esta é a Sala Glauber Rocha, onde é gravada a série Depoimentos para a Posteridade, que começou um ano depois da fundação do museu. Personalidades da música, teatro, artes plásticas, cinema, contam histórias de vida em sessões mensais abertas ao público. Já passaram por aqui mais de 1000 artistas. Entre eles,
o ator, compositor, escritor e jornalista Mário Lago. Vai embora porque vão querer matar você. Os pesquisadores são os maiores frequentadores do local, mas qualquer pessoa pode visitar de graça o museu, que funciona de segunda a sexta, das 11 da manhã às 5 da tarde. A nova sede do MIS, em Copacabana, deve ficar pronta no segundo semestre de 2013. E todo o material vai ser levado para lá. Vai ser uma revolução na própria cultura do Rio de Janeiro. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, bom dia. Bom dia e até amanhã.